meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos num capítulo grande, que é o primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, meio que uma introdução do livro da Gênese, onde a gente entende de modo geral para que o Espiritismo veio, né? Qual o seu caráter, por que essa revelação. Nós já vimos que tivemos a primeira grande revelação, Moisés, a segunda grande revelação, Jesus, e agora a terceira grande revelação, que não se destina a um único povo, no caso o povo hebreu, e também não é feito por uma única pessoa, como foi ou Moisés ou Jesus, e sim foi feito para o mundo inteiro, por muitas e muitas pessoas, construída a muitas mãos, tanto espirituais quanto de pessoas aqui do nosso mundo. Então, sem demora, vamos continuar a leitura. Estamos no item 54, hoje nós vamos até o 57. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo, daí o ser gradativo e o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar, se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Então, como acontece essa criação coletiva do espiritismo? Primeiro, percebeu? Nenhuma ciência existe saída prontinha do cérebro. Ele começa, é fruto de observação sucessiva e começa com o conhecimento pequenininho e acumulando conhecimento, como acontece com a gente na escola. Então o espiritismo se deu do mesmo jeito. Nunca veio, olha, vou te falar a verdade plena do mundo, como é que acontecem as coisas e blá, vomita tudo. Não. Foi pela observação, então, ciência de observação, e que foram construídos os conhecimentos, né? E em diversas partes do planeta simultaneamente. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Então, ao contrário da ciência, que vai evoluindo uma pessoa e depois vai abrindo e é muito lento, né? Essa observação, experimentos, a doutrina espírita veio pela mão de muitos e diversos espíritos e de muitas pessoas encarnadas e de muitos médiuns simultaneamente. Portanto, a doutrina espírita evoluiu muito rapidamente, porque foi feito, é como se fizesse assim, agora nós temos 10 milhões de cientistas, todos vão trabalhar para a mesma coisa, tanto encarnados quanto desencarnados. Então as conquistas vieram com uma rapidez até então nunca conhecia. Quis Deus fosse assim, primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma devido lugar e vindo cada um na hora oportuna, ou seja, uma construção coletiva mesmo. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus, também, que, assim o mais pequenino,
como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos, individualmente, a tratar esse professo 13 das inúmeras questões que o espiritismo abrange. Essa ainda é uma razão por que, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. Então, veio por muita gente, né? Só lembrando aqui, ex professo, locução latina que significa como professor, magistralmente, como verdadeiro conhecimento de causa. Então, assim, não estavam eles aptos individualmente a tratar com o conhecimento de causa das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Ou seja, essa doutrina ela não poderia ter vindo por uma pessoa só. Então ela não veio por Kardec. Kardecinho, ele sempre aqui do meu lado. Ela veio pelos médiuns, pelos espíritos. Entenda, Kardec foi o organizador, o decodificador, enfim. Mas não foi ele que escreveu a doutrina. Os ensinamentos vieram dados pelos espíritos. E quando Kardec, que era uma inteligência, uma sumidade, você pode aprender isso aqui nos outros cursos que a gente tem, nas outras obras fundamentais, quando ele estava encaminhando por algum lugar que os espíritos não queriam, os espíritos vinham lá e puxavam a orelha, olha, não é este caminho, vá por ali. Mesmo com toda a sua genialidade, Kardec não era infalível, os espíritos vinham e apontavam, não é este caminho, é o outro. Então foi dado, e o bom da coisa é que, vamos supor que nós temos aí 100 médiuns, cada um recebendo mensagens que vão compor a doutrina espírita. Essas mensagens vão ser confrontadas por Kardec, umas com as outras, passar por reuniões, por muita gente, pelo cérebro magnífico do Kardec, pela lógica, por diversos crivos. Então, assim, muitas discussões foram feitas. Foi uma construção coletiva bárbara, coisa mais linda do mundo. Mas vamos continuar aqui. Kardec está dizendo, veja o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, é só uma referência aqui. Mas vamos continuar aqui. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Então, a doutrina vem uma condição apoiando-se aos fatos, então ela é progressiva, sempre progressiva, como a ciência é progressiva, né? O tempo todo. E não desqualifica as leis de Deus, já que essas são imutáveis. Na verdade, desqualifica as bobagens que o homem inventou, como tal céu, tal inferno, aquelas coisas todas que foram bobagens inventadas. Não tem nada a ver com Deus isso, não tem nada a ver com verdades divinas, né? O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria, deixando de ser o que mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Eu vou grifar isso aqui e vou repetir para a gente.
Olha que interessante, não é essa cor, eu quero azul, caramba. Não deu. Vamos de novo. Você vê que aqui a gente faz ao vivo. Pronto. Caminhando de par com o progresso, preste atenção que isso é uma das coisas mais importantes, você não vai ouvir em lugar nenhum, em religião nenhuma especialmente, mas já que o Espiritismo não é religião, mas preste atenção. Andando com o progresso, ou seja, caminhando lado a lado com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Uai, por que o Espiritismo não vai ser antiquado, não vai cair como mentira, etc. e tal? Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer que seja, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E curiosamente, há mais de 150 anos, não tem nenhuma verdade nova que veio contrariar o que o Espiritismo diz. Olha que curioso. Mas mesmo se vir a acontecer, quem se modifica? O Espiritismo, porque ele é progressista. Ele está ao lado do progresso, da evolução. Ele não é conservador. Progressista, entenda, tanto em política ou qualquer outra coisa, progressista se refere a progresso, a evolução. Conservador é aquele negócio de empacar. Então, quando você resolver bater no peito e falar assim, eu tenho valores conservadores, cuidado. Significa que você não quer evoluir. Você não está do lado do progresso. Você bate na tecla de que os valores que eu tenho hoje serão os valores que eu terei para o resto da minha vida. Gente, o Espiritismo é progressista, está sempre do lado das ideias progressistas, sejam elas de qualquer área, especialmente da política. Progresso, que estimulem o progresso, a melhoria do planeta. O conservador não quer melhoria de nada, não quer progresso de nada, não quer avanço de nada, quer conservar aquilo que tem, que geralmente é um privilégio, um poder, alguma coisa assim. São avessos a avanços de ciência. Então, um negacionista é um conservador, ele quer se conservar naquele negócio de não acredito em vacina, porque o que eu conheço são os valores que eu tenho. Entendeu a diferença? O Espiritismo é progressista. Nunca se esqueçam disso. E aí vocês têm uma ideia para que lado que vocês têm que caminhar, né? Para o progresso ou empacar. Se você quiser empacar, ser conservador, beleza. Você se conserva até você ter a paciência de ficar sem evoluir durante séculos ou milênios. A escolha é sua. E por isso a bondade divina é incrível. Deixa a gente fazer o que a gente bem entender. Mas vamos continuar aqui no 56. Uma questão. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se. Então, para que serve a doutrina? Se é exatamente aquilo que Jesus, porque não vem contrariar em absolutamente nada o que Jesus disse. Então, para que serve a doutrina espírita mesmo? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, que lhe diz, não faças a outrem o que não quererias te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, porém, sabem todos lê-la nesse livro. Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos, que fizeram da moral do Cristo, como a praticam aqueles mesmos que a ensinam. Não se tornou ela letra morta, ou bela teoria, boa para os outros, e não para si. Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam. Porque haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Porque não enviaria, de tempos a tempos, mensageiros especiais aos homens, para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando destes se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados. Assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Que interessante, a resposta cheia de perguntas, né? Então, para que serve a doutrina espírita se Jesus já veio e falou tudo? Pois é, o que fizeram com o que Jesus falou tudo?
O que fizeram com as suas mensagens? A partir que o cristianismo, né, os seguidores de Cristo, passou a ser a religião oficial de Roma, do Império Romano, ele se desviou do caminho de Jesus, né? Um caminho humilde, um caminho de amor, um caminho de paz, de um Deus amoroso, se transformou num caminho do mais poderoso império que existia no planeta, que massacrava povos, matava povos. Então daí se derivou muita coisa, como as cruzadas, as santas inquisições, que até hoje tem um departamento que eu esqueço o nome, no Vaticano, que é a Santa Inquisição, ainda existe. Então, óbvio que tudo foi desviado do caminho das mensagens de Jesus. Então, a doutrina espírita vem para relembrar. Ele diz assim: se o pai ensina para os seus filhos um caminho, esses filhos esquecem desses ensinamentos, o pai não vem e reforça, e manda ajuda, e vem de novo, olha, eu já falei, vocês não lembram. Por que Deus não faria isso, né? Tirar a tal letra morta, ou seja, está escrito, todo mundo sabe que é bonitinho. Eu vou todo fim de semana na missa, no culto, a gente vê, que lindo, relembra como Jesus foi ótimo, maravilhoso, mas eu saio da igreja e passo em cima de um morador de rua e sequer olho para a cara dele para dar boa noite, ou muito pelo contrário, perguntar se ele está bem, etc e tal, né? A doutrina espírita vem nos lembrar que essa mensagem de Jesus é para ser vivida, não só para ser estudada. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão que não há outra melhor. Mas então, de que serve o ensino oferecido por eles, se apenas repisam o que sabemos, ou seja, repetem? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já era ensinada por Sócrates e Platão, olha só, 500 anos antes, e em termos quase idênticos. Então, a mensagem de Jesus não é nova, já que ele é o nosso governador, está aqui desde sempre, mas a mensagem Sócrates e Platão já passava 500 anos antes. Olha que doido. O mesmo se poderia dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes ou como pelos instruídos. Então os espíritos vêm serem ouvidos, eles amplificam essa mensagem que veio desde os grandes filósofos gregos, Jesus, etc e tal, e os espíritos vêm falar para todo lugar e repetir a mesma mensagem. Vamos ouvir a nota de Kardec. Diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, estas declarações, temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Olha a humildade de Kardec, um mero e humilde trabalhador, né? Sempre assim. E lógico que a doutrina espírita é composta, o movimento espírita é composta por pessoas, e pessoas que são falhas. Então, não nos espantemos se grandes e famosos médiuns, por exemplo, falem besteira. Uma vez ou outra, um caminho, são pessoas, não são Jesus, não são os iluminados perfeitos, são pessoas, são irmãos nossos que estão lá na frente da caminhada, mas são passíveis de erro, né? O que a gente tem que aprender é diferenciar a palavra destas pessoas. Eu falei médiuns, mas pode ser médium, pode ser palestrante, pode ser qualquer pessoa, né? Que fale em nome da doutrina espírita, mas contradiga os seus princípios, os seus fundamentos. A gente precisa ficar sempre atento para colher o que tem de bom e até questionar o que está errado, o que está contrário da doutrina. Porque você percebe,
A doutrina não é o trabalho de um médium que sentou no seu gabinete, incorporou um espírito e escreveu um livro. Entendeu? Não dá para comparar o trabalho de um único médium ou uma médium com o trabalho que foi encabeçado pelo Kardec, mas realizado por centenas e até milhares de médiuns e trabalhadores, de sessões espíritas, de observação, de lógica, de discussões. Entende a grandiosidade da doutrina espírita? Então, para começo de conversa, nenhuma obra mediúnica feita depois do espiritismo pode se sobressair, pode ser colocada acima da doutrina espírita. Se você quer aprender espiritismo, estude as obras fundamentais do espiritismo. Não vá aprender espiritismo em romances espíritas, seja do médium A, do médium B, do médium C. Não faz sentido. Não desqualificando, né, os trabalhos mediúnicos, os livros mediúnicos de grandes expoentes que nós temos, mas não dá para comparar, não dá para aprender doutrina espírita por meio de livros psicografados por um só médium. Entende a diferença? Nós estamos falando de uma doutrina que foi feita por milhares de pessoas, encarnados e desencarnados, com discussões, com extensa colaboração entre os dois mundos, e um romance escrito por um médium. Em quem você vai confiar mais? Esse romance pode estar completamente de acordo com a doutrina espírita, beleza, mas pode falar besteira. E nós temos aí muitos de médiuns famosos que falam contrariedades da doutrina espírita. Então nós temos que ficar atentos. Primeiro, buscar da fonte, estudar exaustivamente a doutrina espírita para poder até enxergar uma ou outra falha que aconteceu, porque todos os médiuns são falíveis, todos os espíritos, os mentores são falíveis. Nós não estamos falando aqui de pessoas que são melhores que Jesus, por exemplo. Então, todos nós somos falíveis. A gente precisa abrir o nosso espírito crítico. Afinal de contas, Kardec disse isso. A gente precisa prestar muita atenção nisso, ok? Continuando aqui. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o espiritismo e os espíritos espargem, o homem compreende a solidariedade que o liga a todos os seres, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não mais lhos enviará. Olha que curioso. Então, a doutrina espírita não acrescenta nada à moral do Cristo, mas ela traz conhecimento sobre esse intercâmbio entre os dois mundos, coisa que Jesus falou meio por cima sobre até a reencarnação. Teve exemplos de sessões mediúnicas que Jesus fez, de materialização, quando ele estava no Monte Tabor, e de repente tinham dois espíritos com ele, e os discípulos viram, até questionaram quem que era, etc. e tal. Tudo isso muito claro nos evangelhos, né? Mas a doutrina espírita não vem colocar palavras na boca de Jesus e sim explicar, e especialmente se ater a este intercâmbio, ao porquê que nós estamos aqui, a explicação do nascer de novo, como é que funciona a reencarnação, para que é. E assim a gente começa a ser mais caridoso, a ter, né, como ele diz aqui, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social, não é mais um dever fazer porque tem que fazer, mas porque a gente se encontra parte integrante deste universo e que a gente vai colocar o nosso tijolinho aí para construir, né, este mundo melhor, este planeta melhor, este universo melhor. Então, somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão dizer os homens que não precisam mais de moralistas encarnados e desencarnados. Então, Deus não envia mais. Ou seja, quando a gente chegar lá, nós vamos habitar um mundo, nós estamos todo mundo fazendo as coisas certas. O que Jesus faria, está todo mundo fazendo. Não precisa vai vir mais ninguém. Lição aprendida.
Isso tem um nome, chama-se mundo feliz. Os espíritos que estão lá chamam-se espíritos felizes, ou espíritos do nível de Jesus, que não precisam mais de nenhum enviado para revelar nada, porque já sabem tudo, né? E se Deus quiser e Deus quer, nós vamos chegar lá. Vamos lá no último item de hoje. Eu estou empolgado hoje, hein? Caramba, coisa linda. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? A objeção seria pandarosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Ela perde, porém, todo valor, desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu julgamento, desde que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos, o homem as estuda para lhes deduzir a lei que as rege, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são mais colaboradores do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhe submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira o homem se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar do uso da própria razão. Entendeu? Então, que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que é feita por seres de limitada luz? Então, se fosse só uma revelação que vinha de cima para baixo, e aí a gente atribui isso, por exemplo, naquilo que eu estava falando, a revelação de um único médium. Um único médium sentado no seu gabinete escreve o que quer por um espírito que acredita ser o seu mentor, mas pode ser qualquer um espírito, especialmente os que enganam e falam coisas que parecem bonitinhas, mas vão frontalmente contra a doutrina espírita. Entende? Então, se fosse desse jeito a doutrina espírita, o Kardec era um médium, na verdade ele não era, médium todos somos, mas ele não era, ele precisava dos médiums para receber comunicações, ele não ficava mediunizado e escrevia. Mas vamos dizer, se Kardec tivesse sido um médium que escrevia e estava sentado no seu gabinete e tudo isso que a gente tem da doutrina espírita fosse ele que tinha psicografado. Qual é a validade real disso? Formaria uma doutrina? Obviamente que não. Seriam os livros que Kardec, médium, escreveu, mas que não tem a força de uma doutrina como tem. Por quê? O trabalho não é só dos espíritos que ditam e está pronto, acabou. O trabalho é coletivo. Uma multidão de espíritos, uma multidão de médiuns, uma multidão de pessoas que discutem isso segundo a sua lógica e sua razão. Isso que é apaixonante na doutrina espírita foi o que me convenceu, o que me apaixonou. Segundo os espíritos, as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição de humanidade. Circunstância capital considerar-se. Os homens de gênio que foram condutores da humanidade vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. E se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, ela não pode ter diminuído somente por estarem no mundo dos espíritos. Ou seja, quando é um único espírito, seja ele o espírito que for, é um único espírito que estava encarnado, a sua palavra tinha o seu valor moral, desencarnou, continua sendo igual, nem mais e nem menos. Então a doutrina não se trata disso. A doutrina não é feita por um único espírito. Beleza? Ai, hoje tá demais, né, gente? Muito bom. No próximo encontro, nós vamos encerrar esse capítulo falando sobre o caráter da revelação espírita. Eu vou te esperar, hein? E se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque aqui, você já sabe, tem vídeo novo todos os dias.
Aqui se estuda Kardec, se estuda a doutrina espírita. Né? Não é pouca coisa não, gente. Todas as obras fundamentais nós estudamos aqui. E se você puder um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e colabore com o canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo, convide alguém para se inscrever no canal. Assim a gente cresce e o YouTube vai mostrando esses conteúdos para mais gente. Se for bom para você, compartilhe, tá bem? Nos encontramos então no próximo estudo da Gênese. Até mais, tchau!